Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando o assunto do vídeo anterior, eu sou a lenda e a desindustrialização do mundo. O que atualmente estamos a experimentar é justamente isso. Falamos lá no vídeo anterior sobre a agricultura familiar, né? Bom, o que a ONU, o que esses Illuminati, o que eles pretendem? Eles pretendem justamente reduzir a população de uma forma que nós sejamos obrigados a conviver com uma economia feudal. O que atualmente estamos a experimentar é justamente isso. Uma quarentena, imposição de regras alheias ao processo legal e uma ação coordenada de cunho mundial para a abolição de tudo aquilo que nos é muito precioso, como, por exemplo, a nossa liberdade, a economia de mercado e a produção industrial ampla e pesada. Mas o que seria propriamente, o que é essa desindustrialização? Bom, desindustrialização é um processo de mudança social, e econômica, causada pela eliminação ou redução da capacidade industrial ou atividade em um país ou região, especialmente a indústria pesada ou indústria transformadora. Bom, esse fenômeno já tem ocorreu isso lá em Detroit, né? Detroit, uma cidade americana que tinha aí, concentrava ali a produção automobilística dos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram, né? Eles passaram a fabricação, essas indústrias foram transferidas lá para a China. Porque fabricar em um país onde a mão de obra é muito barata e importar os produtos, né, para o país de origem é muito mais barato do que manter a industrialização, a indústria no país, né? Então, esse fenômeno aí, né, esse é um dos fenômenos, uma das causas da desindustrialização. É justamente a transferência da mão de obra para um país onde ela seja mais acessível por causa do custo, redução de custo, né? E aí como eu diria assim, como é aquele, rapaz, quando alguém vence, né? Parece que venceu, mas na verdade está perdendo, né? Esqueci o nome desse negócio. Lembrei, vitória de Pirro. É uma vitória de Pirro. Eu vou transferir todas as minhas indústrias para um país onde lá eu vou poder receber de volta os produtos e pagar muito mais barato do que se eu produzisse esses mesmos produtos aqui no meu país. Isto é uma vitória pírrica ou vitória de Pirro, que é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. Então é isso que tem acontecido. E os ímpios da nova ordem mundial desejam, né, incrementar esse tipo de coisa, porque a redução, né, da produção industrial, né, pode acarretar o quê? O empobrecimento das nações. E essa redução industrial drástica poderia impor também a nós a redução alimentar, a redução na produção
de alimento. A redução, porque se nós tivermos aí apenas uma cultura familiar, né, sem tecnologia, sem defensivos agrícolas, né, esses caras aí também ficam falando bando de bobagem, tem que consumir produto orgânico. Acontece que os produtos orgânicos, eles recebem apenas 50% a menos de defensivo agrícola. É impossível você alimentar uma população de um país se você não utilizar esse tipo de coisa, certo? Então, isso é muito importante. Então, os caras eles ficam atacando, modificando o nome das coisas, né? Defensivo agrícola, eles chamam de outra coisa, né? Como se fosse veneno. É veneno, é veneno. É veneno para as pragas, mas para o ser humano não é, não. Então, é o cara aí fica, né? Eles também pregam o tal do vegetarianismo, né? Vai viver assim, meu amigo. Então, você vai ter que comprar uma terra, plantar só para você, criar o seu gado, né? Não, porque os frangos têm muito hormônio. Não é hormônio, não. Os frangos, né, são criados em confinamento, eles crescem mais rápido, né? E em confinamento não dorme, é a luz do dia, né? A luz artificial em cima deles, tal. Mas eu não sou agrônomo, não sei muito sobre isso. Mas eu sei que não faz mal. Porque é frango de granja, tem que comer só frango caipira. Aí o frango caipira tá com uma praga lá, uma doença que você não sabe, né? Porque você não trata dele com os defensivos, com os remédios, porque acha que o remédio vai fazer mal para você, né? Então, os caras, a primeira guerra é mental, entendeu? Eles fazem primeiro uma lavagem cerebral na população, né? Eles falam até, ovo faz mal, bacon faz mal, isso e aquilo faz mal. E o cara vai se acostumando, né? Vai se acostumando aí até comer. Daqui a pouco o povo vai comer capim, julgando que só capim é que é bom. Capim é que é bom. Então eles estão, né, justamente querendo a desindustrialização do mundo para a redução populacional. Bom, e não bastasse isso, no filme Eu Sou a Lenda, o nome do bichinho que extermina a população aparece, tem um cartaz, o Will Smith, ele tá lá, né? Tem um cartaz atrás dele, uma manchete do jornal, falando lá que o vírus KV2, KV2, né? Parece com o quê? Olha o nome, né? Que esse vírus estava matando, né? E aparece isso no cartaz. Seria isso coincidência? Coincidência? No capítulo, né, tem que tomar água. No capítulo 3 do meu livro, Os Reis que Virão, eu falo a respeito dos 13 pontos para o estabelecimento da nova ordem mundial que se encontra no site illuminati.org.br. E eu pesquisei lá esse site, né? E é um site meio suspeito, mas leva lá, eles remetem, o link vai lá para o site do Gran Oriente do Brasil, uma coisa assim. E se você pesquisar, você vai ver lá que esse site, para eles existem 13 pontos para o estabelecimento da nova ordem mundial, certo? Primeira coisa, moeda mundial, né? Então os caras fazem um lockdown do mundo, né? Querem quebrar as economias, né, dos países e depois eles vêm com a solução, né? Não é a moeda mundial, certo? Porque é assim que eles agem, assim que esses caras agem, né? A tese, a antítese e depois vem a síntese, certo? A tese é o seguinte, colocamos um vírus e aí a gente vem com a antítese, né? Vai vir com a vacina. Então, o vírus causa o lockdown, que destrói a economia mundial,
nós vamos vir então com a moeda, né? Aí vai gerar o quê? Uma nova realidade. Disso tudo gera uma síntese. Isso aí que é a dialética. Eles trabalham com esse fundamento, a dialética. O próprio marxismo não diz lá que é uma dialética materialista, o materialismo dialético, né? Então esses ímpios, eles agem assim. Eles mesmos criam os problemas. Depois eles, né, chegam com a solução, que vai surgir uma nova realidade, que será o novo problema, certo? Então eles falam moeda mundial, linguagem universal, né? É o segundo ponto deles. Segurança, vejam só, segurança, mas com monitoramento e vigilância. Então vai tirar o que? A liberdade do sujeito, a liberdade do indivíduo, certo? E eles precisam do que para fazer isso? Bom, o fundamento ideológico tem que ser o marxismo, né? O comunismo. Porque, ao contrário do que você imagina, a antítese do comunismo não é o capitalismo. O capitalismo é apenas uma forma de troca, né? Agora, troca de bens e serviços, né? E agora, a antítese do comunismo ou do socialismo é o individualismo, certo? É você, como indivíduo, exercendo a sua liberdade, certo? Então, isso causa uma ojeriza a eles, porque eles não sabem, por exemplo, o que o ser humano pensa. E Satanás, o demônio que está por trás de tudo isso, ele deseja ter, porque tudo tem um fundo espiritual, né, pessoal? Satanás deseja ter onipresença e onisciência, coisa que apenas Deus possui, né? Mas como ele é um usurpador, eles então acham que é muito bonito, né? Todo mundo ter segurança total, mas mediante monitoramento e vigilância. É igualzinho aquele livro 1984 de George Orwell, né? Que tem um Big Brother lá, tem a tela dentro da casa do cara e vigiando ele, né? O cara não pode fazer nada, nem ir ao banheiro sem estar sendo monitorado, vigiado, né? Isso é um absurdo. Isso aí vai acabar com a privacidade de todo mundo. Aí eles colocam aqui, tem umas coisas bonitinhas, né? Mas acontece o seguinte, gente, que as coisas que eles estão pregando, que parece muito boa, né? Eles querem o quê? Substituir o reino verdadeiro de Cristo, que vai ser um reino de paz para a humanidade, vai ser um reinado bom. Eles querem dizer que eles conseguem fazer melhor, né? Eles acham que eles podem superar a Deus e através da força, da imposição, né? E Deus fala ali que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? É Deus vindo ao mundo e transformando, né, o coração das pessoas. E é claro que haverá uma imposição, né? Porque o ser humano é um bichinho mau mesmo. Haverá imposição quando Cristo vier, né? Aí com o seu exército celestial para reinar 1000 anos na Terra. Então, depois desses 1000 anos, nações ainda serão seduzidas para tentar confrontar o Cordeiro de Deus, né? Para vocês verem como o ser humano é ruim. Mas voltando aqui, né? O quarto ponto, o primeiro é a moeda mundial, linguagem universal, segurança total, assistência social completa e contínua. Vejam só que coisa boa, né?
renda mínima, pleno emprego, ensino gratuito, saúde pública. Da onde eles vão tirar isso, né? Quer dizer, eles querem acabar, na verdade, com a riqueza das nações. Todo mundo vai ter que ser robozinho, todo mundo igual, né? Aí vejam só, os caras não aprendem, né? Não aprendem, isso não dá certo em país nenhum do mundo, certo? Não dá certo. Você pode ter o quê? Renda mínima, pleno emprego, emprego mínimo, ensino gratuito mínimo, saúde pública mínima, né? Porque aqui os caras estão o quê? Bom, certamente esse ponto só poderá ser implementado se houver mesmo a segurança total deles, né? Desconcentração da renda e poder do Estado. É uma contradição isso aqui, gente. Eles não podem conseguir uma coisa sem ter a outra. Só um Estado absoluto e muito forte que pode implementar, por exemplo, o monitoramento e vigilância, a segurança total, impostos mínimos, colaboradores mínimos em enxugamento. Isso aqui é impossível, certo? Igualdade absoluta dos seres. Como igualdade absoluta, gente? Existe a igualdade na lei, agora a igualdade absoluta, as pessoas são diferentes. Isso aí, Deus já criou um diferente do outro, certo? Eu conheço um garotinho que ele, quando crescer, ele diz assim, eu quero ser motorista de caminhão. Ele acha o máximo ser motorista de caminhão. E conheço outro que diz assim, olha, eu quero ser médico, certo? E o outro que diz assim, eu quero ser engenheiro, porque meu pai ele é arquiteto, eu quero ser engenheiro. As pessoas são diferentes. Se todo mundo fosse igual, como é que seria esse mundo, gente? Como seria isso? Como seria? Quem ia lá cuidar, o mecânico que ia cuidar do teu carro, que você não tem o talento para fazer isso, ou nem tem o tempo, pode até saber fazer, mas não tem o tempo, nem o local, nem as ferramentas. Você leva no local que tem lá o mecânico, o cara gosta daquilo, ele faz, aprendeu, ele vai fazer, e é assim que a humanidade foi feita. Gostos diferentes, pessoas diferentes, talentos diferenciados. Até Jesus Cristo fala uma parábola, que para um ele deu um talento, para outro ele deu outro talento, um tanto. Então, as pessoas são diferentes. Deus fez assim. Então, isso aqui é outra palhaçada, né? Igualdade absoluta dos seres, posição social, étnica, econômica, dos costumes, inexistência da autoridade. Como assim? Totalmente loucos, né? Justiça internacional, né? Bom, isso aí já está havendo, né? Repressão total à contravenção, ao crime, à tirania e à corrupção. Tá bom. O Adolfinho, lá da Alemanha, também pensava a mesma coisa, tá? Saneamento e saúde em nível mundial. Planejamento familiar, quer dizer, aborto, né? A favor da morte de pequeninos, né? É isso. A eugenia, né? Eugenia. Fim da fome e da miséria. Por quê? Bom, é claro que eles podem conseguir isso, que reduzindo extraordinariamente a população, certo? E aqui, vejam só, outra contradição. Aqui tem, se o cara tem segurança total mediante monitoramento e vigilância, como é que esse ponto aqui pode ser cumprido? Liberdade restrita de opinião e manifestação. Gente, até no próprio YouTube, se você manifesta determinada posição, você é boicotado. Moralização do ser. Como é que vai conseguir isso a força? Moralização do ser.
Os caras querem o quê? Impor os valores, as ideias, moralização do ser. Aí eles acham que vão dar fim à mendicância, dar fim à prostituição, trabalho infantil, né? Gente, e as economias que passam de pai para filho, né? E demais fatores. Não, é uma coisa assim ridícula, né? Eles vão dar fim à mendicância, à prostituição, ao trabalho infantil e demais fatores. Eles não falam quais fatores são esses, né? Aí vejam só, criação da polícia e do exército da nova ordem. A polícia vai monitorar, mediante monitoramento e vigilância, eles vão lá, né? Impedir a liberdade restrita de opinião e manifestação. Não, é totalmente, né? É uma coisa assim. Isso parece que foi feito por debilóide, cara. Não, é um absurdo. Bom, mas eis aí, né, esses 13 pontos, né? E tem que ser o número 13, né? 13 pontos. O número 13 a gente já sabe que é, né, o número da rebelião contra Deus. Bom, no longo prazo, os homens endinheirados dos Illuminati terão a posse das terras agrícolas do mundo, certo? Eles vão ter a posse de todas as terras agrícolas do mundo e que eles cobiçam há várias gerações. Eles controlarão o suprimento alimentar como nunca antes. A população será então totalmente dependente desses ímpios iluministas, até mesmo para a própria sobrevivência. Vejam só, que escravidão terrível, né? Parece que aguarda a humanidade, né? A ditadura planejada sob as botinas do anticristo, tá? Cristo é a palavra grega para Messias, que em hebraico é Machia, né? Aqui tem uns aí que falam que a gente não pode falar anticristo, como se Cristo fosse uma coisa errada, né? Cristo é Messias, que significa ungido, né? O anti-ungido, né? O anticristo. Ai, tá maluquice, o povo tá doido. A população será totalmente dependente deles. Então essa ditadura planejada sob as botinas do anticristo será imposta por meio da cadeia alimentar, pessoal. De modo que poucos súditos reclamarão em voz alta ou de forma violenta quando as opressões se iniciarem, né? Então vejam só, o que nós estamos vivendo hoje é um ensaio, né? É um ensaio para isso aí, né? Se você acha que esta informação é irreal, considere a seguinte citação de Buckminster Fuller, uma proponente influente do plano da nova ordem mundial. Fuller é especializada no projeto FOME, fundador do World Game Laboratories, tem assento no Conselho Mundial das Pessoas Sábias, da Iniciativa Planetária. Aliás, afirmação. Na verdade, Buckminster Fuller é um proponente. Ele né? É um homem. Se bem que hoje em dia a gente não sabe. Bom, o gênero dele, né? Um homem é um demônio. Ele é um proponente influente do plano da nova ordem mundial. Fuller é especializado no projeto FOME. É um fundador do World Game Laboratories. Tem assento no Conselho Mundial das Pessoas Sábias, da Iniciativa Planetária. Então, o que o Fuller disse? Esse fundador do World Game Laboratories. Bom, ele disse o seguinte: em toda a história do transporte terrestre e marítimo, aqueles que obtiveram e retiveram
o controle das linhas vitais de suprimento do mundo, fizeram isto somente tornando-se os mestres no jogo de estabelecer o poder humano supremo sobre todas as organizações subpoderosas. Portanto, invisivelmente, sobre toda a humanidade. Então, vejam só, a crise, né? Chega aí, eles criam essa crise, elevam os preços dos alimentos, isso acoplado com a conquista do controle de plantar mediante alimentos geneticamente modificados. Imagina só, eles podem criar um alimento e patentear, né? Vai patentear aí, ó. É o feijão de tal empresa, é patenteado. Só nós podemos produzir. Né? Então isso aí pode muito bem, né? O futuro dessas crises que estão surgindo pode muito bem ser o lance usado nesse xadrez político, usado pelos Illuminati para ganharem o controle sobre o suprimento alimentar de países inteiros. Né? Sem dúvida, nós sabemos aí, né, que a China anda comprando terras, né, aqui no nosso país. Olha, pessoal, nós estamos em grande perigo. Que Deus nos ajude, né? E que Deus levante aí pessoas capazes de enfrentar esses ímpios, homens e mulheres de Deus. Né? Porque a gente, ali ó, tô vendo ali, essa aqui é um veneno aí para matar mosquito, né? Praga, né? Tá aí. Qual vai ser o remédio que a gente tem que utilizar contra essas pragas que estão querendo assolar a humanidade? Eu não sei, você sabe? Oremos, que a coisa tá feia, pessoal. Fica a dica.